Queremos compartilhar uma palavra de Deus e desde já oro para que você possa ser impactado por essa palavra, que essa palavra ela possa ser uma palavra geradora de esperança, não do esperar, mas do verbo esperançar, porque o homem e a mulher de Deus são esperançosos no Senhor. Amém? É bom estar com vocês aqui. A Tico sabe disso, que eu me coloco à disposição para estar aqui, não é? Se estou aqui hoje é porque tive um convite para estar aqui. Hoje é meu dia de descanso, mas não me incomoda e nem me atrapalha em nada. Na verdade hoje não está sendo descanso, porque ainda vou ter reuniões da clã hoje. Mas enfim, palavra de Deus, quem trouxe Bíblia, queria acompanhar a leitura. Essa palavra essa foi uma palavra que eu trouxe no culto de quinta-feira, uma reflexão do Salmo 40. A palavra de Deus diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas. Bendizemos o Teu nome. Pedimos a Ti neste momento, Senhor, que nos dê inspiração. Tua palavra não pode ser apenas ouvida nesta tarde. Nós precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito. E por isso pedimos, ó Deus, que do alto trono da Tua graça, o Senhor agora toca os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é um salmo que, se você acompanhou a leitura na tua Bíblia aí, ou se você abrir, você vai ver que é um salmo atribuído a Davi. Davi era um homem completo, não é, gente? Vamos falar a verdade, não é? Davi, ele era rei. Davi, ele era um guerreiro, pastor de ovelhas, sabia tratar com pessoas como sabia tratar com ovelhas. Davi era um músico, poeta. Davi era um homem completo. E este salmo, ele nos ensina alguma coisa. E nós queremos aprender hoje com o Davi, com este homem que foi um guerreiro, que foi um homem de Deus e que foi ungido pelo Senhor. E essa unção que estava sobre Davi é que eu creio que também o ensinou a ser quem Davi foi. E a primeira coisa que esse salmo me ensina é a importância da espera. Davi foi um homem que aprendeu a esperar em Deus. Embora ele pudesse, naquilo que ele havia conquistado, naquilo que ele foi conquistando ao longo dos anos em que Deus foi ministrando ao seu coração, ele pudesse talvez ter adiantado algumas coisas em sua vida. Ele havia sido ungido para ser rei em Israel, mas ele não saiu dali tocando trombeta. Eu fui ungido, eu agora vou ser rei em Israel. Davi não fez nada disso. Davi foi considerando no seu coração aquelas coisas, foi tendo algumas experiências ao longo do tempo em que cuidava das ovelhas do seu pai, não é? Ele lutou com o urso, ele lutou com o leão, ele pôde perceber o Espírito de Deus sobre a sua vida. Mais à frente, então, ele acabou
fazendo parte do exército de Israel, sob o comando do rei Saul, e Saul vai se voltar contra Davi. E por pelo menos 2 ocasiões em que Saul está perseguindo Davi, Davi teve oportunidade de usurpar o trono de Saul, de tomar a vida de Saul, mas Davi, ele sabia de quem ele era. Ele sabia que ele havia sido ungido pelo profeta de Deus, pelo profeta do Senhor. E então ele esperou que aquela palavra de Deus se cumprisse em sua vida. Eu vejo que então isso me ensina a importância da espera. E nesse texto Davi está dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Isso não quer dizer que Davi não tinha pressa. O texto mostra que Davi está numa situação de dificuldade. Ele diz que ele clama, que o Senhor o ouviu quando ele clamou por socorro. Ou seja, Davi estava precisando de socorro. E ele espera em Deus. O fato de Davi esperar não minimiza a urgência que eclodia do seu clamor, da sua necessidade de ser suprida. No verso 13, o verso 13 fala da urgência. Ele diz: preza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Mas Davi, ele espera. E nós também precisamos aprender com Davi a esperar em Deus. Quantas vezes nós não colocamos, naquele dito popular, a carroça na frente dos bois? Quantas vezes nós não vamos atropelando as coisas e perdendo de ter uma experiência maravilhosa com Deus? Esses dias tivemos uma palavra do pastor Emanuel Cid, na verdade, um testemunho que ele dá do início do seu ministério, quando faltava tudo ali. E num determinado dia, ele está à mesa, ele com sua esposa, agradecendo o alimento, mas não tinha alimento na mesa. E naquele momento, ele diz que uma das ovelhas mais humildes recebeu uma palavra do Senhor, comprou um assado e levou. E ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Então essa é a importância da espera. Quantas famílias hoje começam tudo errado? Uma família começa com o tempo de namoro, o tempo de se conhecer, o tempo de noivado, o tempo de conhecer os demais familiares, e depois vem os filhos, que naturalmente é assim. Mas quantas famílias já não começam com os filhos para depois tentar um relacionamento e não dá tudo errado depois? Davi nos ensina que nós precisamos aprender a esperar em Deus. E qual que é a experiência que podemos ter se ousarmos esperar no Senhor? Davi diz assim: esperei, algumas traduções diz com paciência no Senhor. A minha diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Estava compartilhando essa mesma palavra lá no Beraba. No momento do louvor, eu vi uma cena no momento do louvor. Estava o Lucas, a Sheila e a Manu ministrando o louvor ali. Tivemos um tempo gostoso. E a Ana Sofia, num determinado momento, foi lá e começou a puxar a calça da Sheila. Ela bem pequenininha. E a Sheila cantando louvor, ministrando a igreja, mas a Ana Sofia puxando. No meio do louvor, a Manu continuou cantando, o Lucas tocando, não é? A Sheila colocou o microfone, ela se agachou para dar atenção para Ana Sofia, que estava pedindo a atenção de sua mãe. É claro que eu soube que foi uma bronca que a Ana recebeu. Às vezes o Senhor vai se inclinar para nossas vidas, não para dar aquilo que estamos pedindo, mas para aquilo que estamos necessitando.
Mas o Senhor vai se inclinar para você. Ele vai se inclinar para nós. Porque o Senhor, Ele tem prazer em nos socorrer. Ele é um Deus tremendo que nos socorre em todo o tempo. Não é? Então eu vejo aqui, primeiro, a importância da espera, porque as pessoas hoje querem tudo para ontem. Saul é um exemplo negativo de alguém que não sabia esperar. 7 dias foi muito tempo para Saul esperar que o profeta chegasse para oferecer o holocausto. Não que Saul não temesse a Deus. Saul temia o Senhor. Saul não se atreve a ir à batalha contra os filisteus sem esperar algo de Deus. Mas ele se apressa. Ele não tem paciência. Ele não espera o homem, o servo do Senhor, chegar para fazer aquilo que ele não havia recebido autorização para fazer. Samuel estava autorizado a sacrificar diante de Deus. Saul estava autorizado a reinar sobre todo Israel e comandar o povo na batalha e na conquista daquelas terras. Mas ele não estava autorizado a sacrificar o Senhor. E por conta daquela não paciência, ele perde o trono. O seu reinado é entregue a Davi. Eu vejo que quando Deus se inclina para ouvir a oração e o clamor de Davi, eu identifico aqui a disposição que Deus tem em atender a nossa necessidade, atender o nosso clamor de socorro e atender o nosso choro. Deus se importa com a nossa dor. Ele se importa com o teu choro. Ele se importa com aquilo que está sendo difícil encarar nesse dia, nessa manhã ou nesse momento. O Senhor, Ele se importa conosco. Ele se importa com você. E quando Deus entra na vida de Davi, Davi não apenas espera por Deus. Davi espera uma direção de Deus. Davi, ele estava esperando uma direção para tomar a sua decisão. Veja que Deus, quando age na vida de Davi, no verso 2 diz: Ele me tirou de um lugar